O advogado é um mal necessário? Essa é uma pergunta que frequentemente aparece em muitas discussões sobre o papel desse profissional. Hoje é dia 11 de agosto, a data que marca a comemoração, e eu gostaria, talvez nesse momento, de falar sobre um livro relacionado a uma das habilidades que todo profissional jurídico, em especial todo advogado, deve ter, que é o domínio da oratória. E a minha indicação de hoje é este livro aqui, Oratória para Advogados e Estudantes de Direito, do Rinaldo Polito. Polito, que é um dos maiores, talvez o maior especialista vivo em oratória do Brasil. Ele tem um curso em São Paulo muito famoso, no qual vários profissionais de várias áreas se aperfeiçoam e treinam a sua habilidade na oratória. E ele escreveu esse livro voltado para os advogados e os estudantes de direito, a pedido da OAB São Paulo. Inclusive o livro tem prefácio do Luiz Flávio Borges Durso, que foi presidente da OAB São Paulo. É uma obra bem completa e com um direcionamento muito específico para a nossa profissão. E é uma leitura muito boa, muito divertida de se fazer, porque o livro conta com imagens, conta com resumos, tem exercícios de fixação. É uma obra que, se bem estudada, proporciona todo um arsenal teórico extremamente facilitador da prática. Isso é fundamental. A oratória tem essa característica de ser uma arte prática. Aliás, toda arte tem esse caráter prático, esse caráter de lida com o ofício. Por mais teoria que se estude, você sempre vai se deparar com a necessidade de colocar as mãos à obra, de tentar, de proferir o seu discurso. Independentemente de ele ser bom ou ruim, você precisa ter esse tempo, essas horas de voo, essa habilidade sem a qual você não consegue se tornar um bom orador. E esse livro dá o passo a passo. Ele dá dicas muito palpáveis do cotidiano para você se tornar alguém eloquente. Não com o objetivo de transformá-lo no intelectual, de modo algum, mas que você seja capaz de transmitir as informações que você deseja transmitir e de produzir na audiência os efeitos desejados. Afinal, o advogado, ele sobe à tribuna, ele se apresenta na televisão, ele dá entrevistas à imprensa com o objetivo de veicular determinada mensagem e de, claro, defender os interesses do seu cliente. Sem oratório, isso fica muito difícil. E ao contrário do que muita gente pensa, não é uma habilidade exclusiva daqueles profissionais que, por exemplo, sobem à tribuna no segundo grau ou nos tribunais superiores. É uma habilidade que diz respeito a toda a profissão. Porque as conversas com colegas, as conversas com clientes, a nossa presença digital se baseia sobre o domínio da oratória. Quanto melhores nós formos, mais relevantes nós seremos. E a oratória tem um papel fundamental nisso. Ela exerce uma função de potencializar a nossa habilidade técnica, o nosso talento humanístico, que é necessário. Nós precisamos ser bons no direito material, no direito processual, nós precisamos ter, sim, cultura, mas nada disso se coloca diante do público sem o domínio da oratória. Por isso que é necessário nós sempre nos aperfeiçoarmos nessa arte. E o Reinaldo Polito nos oferece, com essa obra, uma oportunidade de nós talvez buscarmos um fundamento das nossas intuições. Porque nós vemos os grandes oradores, nós vemos as discussões políticas, nós nos interessamos por determinados discursos, nós gostamos de assistir a palestras, nós temos uma ideia mais ou menos do que seja falar bem, mas falta o conhecimento dos princípios. Falta a engenharia reversa de entender o que separa um discurso bom de um discurso ruim. As pessoas intuem a diferença, elas sabem identificar, mas não têm acesso aos fundamentos. Elas não sabem dizer tecnicamente porque um discurso é ruim e outro não é. É igual a música. Você sabe diferenciar uma execução boa de uma música de uma execução ruim, mas você não sabe explicar a menos que você tenha formação musical. E na oratória acontece algo parecido. Você só sabe distinguir um discurso ruim de um discurso bom, dando as razões disso por meio do estudo do oratório. E o Polito vai explicar a estrutura de um discurso, vai explicar a forma
pela qual você vai organizar os seus pensamentos e de que maneira você consegue, por exemplo, lidar com o branco, lidar com problemas técnicos, lidar com audiência adversa, lidar com muitas vezes um entrevistador que não é bem intencionado, lidar com adversidades relativas à sua dicção, por exemplo, ao seu problema em pronunciar determinadas palavras, ao fato de falar muito rápido, às vezes ao fato de falar muito devagar. Como essas questões se articulam e de que forma você consegue manipular o discurso para produzir aquele efeito. Isso é o fundamental de um bom retórico, de um bom orador. E esse livro dá esse caminho das pedras. Oferece dicas, por exemplo, de como conceder entrevistas, de como falar com a imprensa, seja na televisão, seja no rádio, de como discursar numa homenagem, por exemplo, de como falar de improviso, e esse é um dos grandes desafios hoje. Muita gente não gosta de preparar um discurso pelo fato de que não vai ter, por exemplo, um teleprompter à disposição. Muita gente não gosta de ler TP, porque acha que a fala não fica natural e prefere falar de improviso. E a pergunta que surge é como falar bem de improviso. É importante dizer que falar de improviso não significa não ter nenhum subsídio para discursar, é diferente. Você vai se guiar por ideias e a partir dessas ideias você vai organizando a sua fala. E isso é fundamental. Hoje nós usamos, por exemplo, bullet points, nós utilizamos o data show para falar, nós utilizamos uma planilha ou algum meio que contenha dados para embasar o nosso discurso. E a partir dali nós vamos organizando o nosso raciocínio. E isso é fundamental. Daí a importância também de um minimalismo. Às vezes as pessoas exageram muito na sua fala, gostam de enfeitar demais, gostam de adotar um estilo artificial. Quando na verdade o importante é ser minimalista e ressaltar apenas aquilo que é necessário. Menos é mais. E no momento em que as pessoas têm uma atenção tão fragmentada, têm uma dificuldade tão grande de se concentrar, não conseguem parar, às vezes, por 5 minutos para ouvir alguém, quando o advogado escolhe ser objetivo, tem um senso de filtragem das informações e consegue ver o que de fato vai impactar no julgamento, e o que não é simplesmente repetição do que já foi, por exemplo, exposto em uma petição inicial ou no recurso, quem aperfeiçoa essa intuição sai na frente. E um bom advogado precisa também de alguma intuição. Claro, você vai confiar na sua habilidade técnica, você sabe mais ou menos o caminho dos processos, mas às vezes você precisa saber o timing de falar com a parte contrária, você precisa de timing para apresentar um determinado recurso, adotar certa estratégia. Quando você vê, por exemplo, que a parte vai tomar uma conduta protelatória, vai tomar um caminho de retardar o andamento do processo, de que forma você reage. Na audiência, a audiência talvez seja o grande momento para a maioria dos advogados em que o uso do oratório é fundamental. De que forma você reage a um advogado adverso que xinga, um advogado que não respeita a profissão, ou a um juiz que se apresenta de uma forma muito autoritária? Como é que você vai lidar com isso? Sem dúvida, a oratória tem esse grande papel. Evidentemente que hoje muita gente se esconde nas petições, gosta mais de escrever, prefere ter o tempo de pensar, porque falando às vezes os melhores argumentos escapam. Quem não sofre disso? Às vezes se engaja em uma discussão e só vai ter acesso àquele argumento matador muito tempo depois. Só às vezes depois que tudo já acabou, depois que a contenda passou muito tempo, depois que a contenda nem sequer existe mais, você vai lembrar daquele argumento perfeito e vai dizer: caramba, eu devia ter dito isso. Não adianta mais. Porém, isso é só ilusão, porque em algum momento você vai precisar falar. Todo mundo fala. Todo mundo precisa argumentar, ainda mais se você é um advogado. Você vai precisar fazer uso da palavra em algum momento. E é inútil postergar isso. Você precisa desenvolver essa habilidade. E a prática é, sem dúvidas, fundamental. Hoje, com as redes sociais, mas ainda, você a todo momento fala, você a todo momento argumenta,
Você a todo momento apresenta suas razões. E se o domínio da oratória, esse exercício, ele não dá os melhores frutos. É claro que se você praticar muito, você vai chegar a um nível melhor. Você vai subir de nível, você vai se tornar alguém mais persuasivo. Mas se você pratica já sabendo do que funciona, você vai muito mais rápido. Então, sem dúvidas, ler um livro de oratória, eu acho que nessa área, aliás, em tudo na vida, seguindo o exemplo de Schopenhauer, talvez ler menos e ler bem é muito mais importante do que ler muito. E no campo da oratória eu diria mais ainda, porque a maioria das coisas que você encontra em livro de oratória são repetições de Aristóteles, por exemplo, na retórica. Ou são repetições de outros manuais de oratória, muito mais antigos e muito mais densos. Eu diria que o advogado precisa ser muito objetivo. Às vezes a gente não tem tempo de ler uma obra de oratória complexa, de nos inteirar em discussões de retórica, de entender as figuras de retórica, de nos inteirar da controvérsia entre retórica e filosofia, sofistas e filósofos, de que formam, por exemplo, há uma certa dificuldade dos filósofos com relação à retórica, porque a retórica, ela, por exemplo, se voltaria para a falsidade, ela serviria para defender aquilo que é equivocado. O advogado não tem tempo de se inteirar dessas questões. E ele precisa de um livro que o guie, o auxilie. E me parece que, sem dúvidas, o livro do Reinaldo Polito é uma recomendação fundamental. Eu li esse livro em 2018, já faz um tempo. A minha edição é toda anotada. Eu realmente li com muita ênfase. Eu diria que é uma obra indispensável e que oferece ao seu leitor um caminho sólido para se tornar alguém realmente eloquente. Se tornar alguém que de fato domina a arte de falar em público. Eu diria que para o advogado é uma leitura indispensável. E eu ousaria dizer, talvez, o único livro de oratória que você precise ler. Sendo bem sincero. Se você não é alguém de pretensões filosóficas, se você não quer ler Aristóteles, por exemplo, eu diria que é uma obra que, sem dúvidas, bastaria para o seu dia a dia profissional. É uma obra muito boa, eu recomendo de verdade, acho que vai fazer muita diferença na sua vida. E dá dicas de português, dicas de apresentação, dicas de vestimenta, dicas sobre entrevistas. É uma obra de fato completa. Eu não sei se houve outras edições para tratar do tema das redes sociais. Embora eu acho que muito do que é dito aqui se aplique às redes sociais sem grandes esforços. Assim, você consegue transpor sem dificuldade o que está nesse livro para as redes sociais, para a nossa dinâmica digital. Mas, se você tiver acesso a edições mais avançadas, comente aqui se houve alguma inclusão de capítulo para tratar, por exemplo, das redes sociais. Eu vou gostar bastante de saber. Enfim, pessoal, um feliz dia do advogado para vocês. Aos colegas que atuam profissionalmente, muita sorte, muito sucesso. Que Deus abençoe. E não se esqueçam, é claro, de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal, dar o hype e, se puder, apoiar o nosso trabalho pelo link do LivePix aqui embaixo. Até o próximo vídeo.